muito bem-vindo a mais um Gloricast, um podcast Glorify. Se você não baixou o aplicativo do Glorify, baixe agora. O Glorify é o seu devocional diário e a gente tem esse podcast para dividir vários testemunhos, palavras de Deus e muito mais com você. E no último, eu tive o privilégio de ser entrevistada pela Helena Tanuri. Gente, foi tão especial poder dividir a minha história com vocês, só que agora eu não quero apenas receber a Helena, não. Eu quero receber um casal que eu admiro tanto, que eu vejo Deus neles, que eu vejo realmente o tanto que eles são gente fiéis e o tanto que eles impulsionam o reino de Deus. Com vocês, João e Helena Tanuri. Tudo bem, Lu? Tudo bem, João? Tudo bem, Helena? Tudo ótimo, Lu. Bom estar aqui agora sentada de novo nessa cadeira. Melhor você ficar aí. Ai, gente, que honra receber vocês. Mais uma vez, Helena, obrigada. Eu acho assim, não tinha ninguém melhor para me entrevistar. Eu amei. Foi uma honra para mim. E eu acho assim que não tinha forma melhor de finalizar essa segunda temporada. Calma, gente. A gente está terminando a segunda, tá? Segunda temporada do Gloricast, do que recebendo vocês. Porque assim, você já veio num podcast com a gente, dividiu muitas coisas, né, Helena? Mas muita gente não sabe, gente, que o João é uma das nossas vozes oficiais do aplicativo. Gente, ele é o cara! Então tem muito conteúdo que vocês ouvem que são gravados na voz do João. O João é uma pessoa tão de Deus, tão cheia de experiências para contar. Eu falei assim, não é só Helena, não. Agora é João e Helena Tanuri. Obrigado, Lu. É uma alegria poder participar do Glorify. Eu me divirto muito fazendo as narrações, é algo que eu sempre gostei de fazer. E quando surgiu a primeira oportunidade, foi uma alegria e eu tenho experiências marcantes ali quando estou gravando, porque a gente vai sendo ministrado também pelo que a gente está lendo, pelo que a gente está dizendo. Além do aplicativo em si, além dos devocionais em si, poder contribuir, né? É sempre muito legal. É muito legal. Gente, essa família pra gente é tão especial, que agora tá acontecendo a campanha de Natal. E não basta, gente. João tá no aplicativo, Helena tá no aplicativo, agora Sofia está no aplicativo. Não é isso? É a família toda. Sim, foi uma experiência tão maravilhosa, Lu, porque eu e a Sofia hoje é a filha caçula que mora com a gente, né? Então, a Sofia e eu estamos muito próximas. E a Sofia produz muita coisa para mim também, para a gente, né? Ajuda o João em alguns conteúdos e tal, porque o João é que cuida do canal no YouTube. Então, muitas coisas ela que registra, ela que edita. A Sofia, ela é uma editora de mão cheia, assim, ela é muito criativa, ela escreve, né? Ela é roteirista também. E foi muito legal gravar o conteúdo de Natal ao lado da Sofia, mãe e filha, uma experiência mãe e filha, né? Foi muito gostoso, Lu, o dia da gravação. Tá muito lindo, gente. Foi lindo, foi leve, foi gostoso de gravar. E foi mais uma experiência para marcar a gente diante de Deus, produzindo alguma coisa juntas para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus, para encorajar as famílias nesse período, né, de festas natalinas, resgatando o verdadeiro sentido das reuniões natalinas, né? Jesus não nasceu em dezembro, nós já sabemos disso, mas o centro do nosso Natal é Cristo e foi isso que foi gravado e foi tão gostoso, foi maravilhoso ter a Sofia com a gente. Que lindo, a gente amou também, toda a produção comentava, meu Deus do céu. Gente, falando, né, nessas parcerias, em família, muita gente acha que só existe Helena Tanuri, vamos ser bem sinceros, muita gente acha que é o ministério da Helena. Primeiro, é o ministério de Cristo. Exatamente. Né? A gente serve ao ministério de Cristo. Mas, para que Helena existisse, só seria possível se tivesse esse maridão de Deus, homem de Deus. Como diz os nossos filhos, maridão. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da rotina de vocês, como que funciona, como que funciona o casal Helena e João. Para nós é uma alegria, porque a gente sempre esteve juntos, né? Quando nós estávamos no Diante do Trono, era uma participação juntos ali no vocal, sempre estivemos juntos. Naquele período, eu atuava como professor, né? Eu sou professor de matemática, dei aula por 25 anos. Meu Deus. Mas Helena, evidentemente, não ia comigo para a sala de aula, né? Para as escolas, mas
vivia a rotina da minha profissão, porque os meus filhos todos estudavam numa escola em que eu dava aula, então a Helena vivia aquele contexto também. E quando, aos poucos, o Senhor foi mostrando que aquele meu tempo profissional como professor ali estaria terminando, a Helena já estava nessa fase, né, pregadora, e desde que isso começou, um combinado que a gente fez você nunca vai sozinha. Então, mas naquela época eu ainda era professor, então 80% das vezes eu a acompanhava. E quando eu não podia, uma intercessora ia junto, às vezes a mãe dela foi, algumas vezes até os nossos filhos foram, né? E Deus foi falando que ia chegar o tempo que eu teria que estar 100% com ela, envolvido também no mesmo ministério. E eu fui percebendo isso, aí eu tirei a segunda-feira da minha escala de aulas, né? Tirei a segunda-feira do meu horário, depois tirei a sexta, depois tirei a manhã de terça-feira, depois a tarde da quinta-feira, fui jogando as aulas para o meio da semana, até que chegou o tempo, de 2015 para 2016, que eu fiquei 100% envolvido também. E hoje nós temos essa realidade, então a gente... não é uma dificuldade, né? É uma alegria poder fazer tudo junto, perto, junto da Helena, em parceria com ela. Hoje, a partir desse momento, mais no background, né? Mais por trás ali, mas sempre junto com a Helena. Eu amo fazer tudo com ela. Tem gente que fala, não, casou, tem que ter coisa que faça separado, né? Tudo bem, você pode ter momentos e a individualidade é importante. Mas trabalhar, fazer tudo, o ministério e estar sempre junto com a Helena é muito legal, muito gostoso. Alguns casais não funcionam assim, né? E tá tudo bem. Alguns casais sentem essa necessidade de terem um lugar onde eles produzem algo independente, né? Precisa de para ter um respiro, já ouvi eles dizendo isso, mas para nós não é uma dificuldade, muito pelo contrário. A gente ama fazer as coisas juntos, a gente gosta da companhia um do outro, a gente passa o dia juntos, não é uma coisa penosa, não é uma coisa conflituosa, talvez até porque os nossos temperamentos cooperam para isso, né? Uhum. O João é fleumático, então ele é mais tranquilo, ele é mais seguro, ele é mais firme, mas ao mesmo tempo ele é doce, então ele não é o cara que se impõe pela força, né? Eu costumo dizer, Lu, que quando uma pessoa precisa de afirmar muito quem ela é, o que ela faz, isso, na verdade, é um reflexo de uma grande insegurança. E o João é um cara muito seguro, entendeu? Daquilo que ele sabe, de quem ele é e daquilo que Deus tem para ele. Então, ele não é o tipo de marido que é inseguro e entra em disputas, em comparações. Não. Ele sabe muito bem quem ele é. E quando Deus começou... E a gente sempre fez tudo junto. No El Chamar, cantávamos juntos. Sim. Fazíamos teatro na igreja? Juntos. Depois veio Diante do Trono? Juntos. E quando eu comecei a ser mais chamada para ministrar a palavra, num primeiro momento, ele estava junto assim, acompanhando, me respaldando. É importante essa autoridade. Eu costumo dizer que eu só cheguei a desenvolver o que eu desenvolvo hoje porque eu tenho uma liderança gentil sobre mim. Então, o João é a pessoa que me autoriza, é a pessoa que me abençoa, que me lidera e me envia. Né? Quando a gente está numa ministração, as pessoas não veem essa parte. Lá no quarto do hotel, é ele que impõe as mãos sobre mim e ora por mim. É ele que, quando eu desço do púlpito, muitas vezes eu desço muito mexida pela mensagem que eu acabei de entregar. Ela me atinge em cheio também. Então, muitas vezes, é ele que tem que ser o ombro onde eu vou chorar. É tão interessante isso que recentemente a gente esteve no mês passado na igreja, na AD Alfa, né? A Jairinho e a Cassiane. E eu achei tão lindo que o noivo da filha da Cassiane, ele comentou com ela, com a Jaiane. Ele falou... Eu achei lindo o jeito que ele acolheu a esposa e ele abraçou a esposa quando ela desceu do púlpito, né? E é muito bom saber que o João está ali, ele está na primeira fila, ele impôs as mãos sobre mim, ele me abençoa, ele me lidera e ele entende, né? E mais do que entende, ele me pastoreia,
né? Então, eu presto contas também ao João, eu também confesso pecados ao João, né? Quando eu estou vulnerável, quando eu estou... meu coração está me enganando, ele também é a pessoa que me confronta. Helena, cuidado com essa motivação do seu coração, cuidado. Às vezes ele já teve que tomar o celular da minha mão algumas vezes. Não, você está amorosamente. Amorosamente, não, meu bem, você está muito agitada para responder isso agora. Então, ele é essa pessoa. E a gente está vivendo um tempo, Lu, uma pessoa virou para ele um dia e disse assim, você não se incomoda da sua esposa se destacar mais do que você? E ele falou assim, você não entendeu nada. Ele falou assim, não me incomodo. É o que Deus tem para ela. E Deus tem algo para mim também, está tudo bem. E ele veio me contar isso. Eu virei para ele e falei assim, João, eles não entenderam nada, né? Eu só me destaco porque eu estou sob uma liderança gentil. E o João me lidera como Cristo lidera a igreja. E o próprio Jesus, ele cobre a igreja de autoridade. Ele lidera a igreja na sua missão. Ele envia a igreja para cumprir a sua missão. E é exatamente isso que eu sinto no João, né? E eu sou muito grata a Deus. Eu não poderia fazer o que eu faço hoje se não estivesse debaixo da bênção e da liderança dele. Eu acho que no Brasil tem tantos pastores que lutariam pelo lugar. Não é só sobre a esposa estar menos, mas é pelo menos para estar igual. Não, se a minha esposa vai, eu tenho que estar do mesmo jeito. E eu sei, talvez você de casa não saiba, que o João e a Helena ministram juntos. Gente, o João é muito, muito, muito usado por Deus. Sim, graças a Deus. Eu vou até pedir para vocês falarem um pouco sobre isso. Mas eu vejo que nele não existe a necessidade da busca da fama. Sim. Então ele é muito seguro mesmo, assim, de... Esse é meu chamado, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que ministrar, eu vou fazer pela obra, pelo reino. Isso é muito lindo. Vocês podem contar um pouquinho do ministério de vocês juntos? Então, eu costumo responder para as pessoas quando elas fazem essa pergunta, né? Que eu trabalhei por 25 anos como professor e eu não tinha absolutamente nenhuma preocupação com relação ao que estava por trás. Minha casa estava sempre em ordem, meus filhos estavam sempre bem orientados, bem cuidados. Eu tinha toda a estrutura que eu precisava para me dedicar à minha profissão sem preocupação. Porque Helena, como esposa, nunca deixou faltar nada que eu precisasse para poder desempenhar a minha função o melhor que eu pudesse. Foram 25 anos dessa maneira. Então, quando a gente chegou num momento, porque Deus tem o tempo dele para todas as coisas, né? De vivenciar esse desabrochar desse ministério da Helena e a possibilidade dela dividir mais intencionalmente, mais intensamente tudo que Deus fala com ela nos púlpitos das igrejas, nos seminários, nos congressos, para eu poder participar e cooperar e ser esse apoio para ela, é um privilégio enorme. E não fardo nenhum. Por 25 anos ela fez isso comigo. Né? É o momento de eu estar ali. E eu costumo dizer para o pessoal, às vezes, a maioria das vezes que a Helena vai pregar é em congresso de mulheres. Hoje é assim, né? E eu sempre estou junto. Agora, 99,5% das vezes eu estou junto, né? E às vezes a gente chega em locais, né? E geralmente os congressos, os seminários de mulheres são organizados pelas esposas dos pastores ou pelas pastoras, pelas líderes de mulheres, né? Então, às vezes o marido está, o pastor está. E eles chegam só falando, João, na hora da palavra, na hora da ministração, você quer dar uma volta, quer tomar um café, quer ficar lá na sala? Eu falei, não, eu quero ficar ali no culto, eu quero ouvir, quero participar. Fica tranquilo, não tem problema não. Eu sou o homem, no Brasil pelo menos, que mais frequenta seminários e congressos de mulher. Está tudo bem. E aí, nessa jornada, Lu, aí muitas pessoas começaram a observar como o João me lidera. Né? Como ele é atencioso, como ele é atento, como a figura dele me respalda, né? Eu sou protegida pelo simples fato do João estar comigo numa viagem. Pelo simples fato dele estar junto, eu sou protegida, né? E eles começaram a observar. E começou a ser recorrente, Lu. Os pastores dando o feedback, eles falando, você me inspirou, pastor João, você me inspirou. Outros falavam, olha, você subiu a minha régua, agora eu estou lascado, porque você fica abrindo porta para a Helena entrar,
você põe ela no canto, você dá a mão, às vezes, para ela descer do púlpito, se é um lugar com mais dificuldade. Agora subiu a régua, eu vou ter que fazer a mesma coisa com a minha esposa. E eu comecei a perceber que sem palavras, o João deixava uma mensagem, né? Deixava um ensinamento. E muitos, depois, posterior à viagem, chama ele no privado, conversa com ele, pede um conselho se está vivendo alguma dificuldade. Então, nem tudo que Deus está fazendo está aparecendo. A gente tem que entender isso. Tem pessoas que vão trabalhar nos bastidores e elas vão ser muito bem-sucedidas naquilo que Deus concede a elas. E como uma consequência natural, começaram os convites para a gente ministrar para casais. Então, a gente já tinha o material Casados e Felizes 1, que foi um DVD, que já está disponível hoje. Muito legal. Muito legal. A gente colocou Muito também legal. o nosso dom, porque a gente também fazia teatro junto. O João é um ator de mão cheia. A gente vê esse homem assim, com poucas palavras. Não, o João é sério aqui, porque lá... Sim. Eu Nos fico assim, DVDs você vê... Uau, que surpresa! Outro João. Outro João. Então, principalmente no segundo DVD, no segundo trabalho, que foi... Só para mulheres e homens curiosos. Ele deixou mesmo os personagens masculinos aflorarem e foi maravilhoso. Inclusive, esse material está disponível também agora de uma forma online, né? Você pode ir lá no meu perfil no Instagram, que vai estar lá o acesso para você poder adquirir. E aí a gente vê uma outra faceta do João Lúcio, né? E a gente começou a colocar isso a serviço do rei, a serviço do reino, a serviço das famílias. Gravamos o primeiro DVD, Casados e Felizes, depois gravamos só para mulheres e homens curiosos, e também fizemos uma segunda versão do Casados e Felizes, que é um curso online também. E aí, depois disso, Lu, os convites começaram a chegar para a gente ministrar em congressos de casais. E muitas vezes a gente divide o púlpito, né? Eu falo, ele fala, eu falo, ele fala. E a gente tem tido um retorno maravilhoso. As pessoas agradecem muito, são abençoadas, são impactadas. E a gente fica muito grato a Deus por isso que Ele está fazendo. O João, ele fala assim, Helena, mas essa é a sua área. A minha área é a matemática. Mas ele mal sabe que quando ele abre a boca, tantos homens são abençoados. E eu já ouvi de muitas mulheres, olha, que bom que o seu marido está ensinando. Ele tem muito a ensinar aos homens, né? E eu fico muito grata a Deus de saber que Deus está fazendo isso. Helena, vocês falando um pouquinho de ensinar aos homens, né? Ensinar pra gente também. Eu queria saber, assim, como que vocês conseguem... A impressão que a gente tem é que vocês se dão muito bem, né? Tipo, vocês vivem 24 horas juntos, a o gente ministério é é junto. amigo do outro. Yeah. Qual que é o segredo aí para os outros casais? Cultivar a amizade, Lu. A gente tem que ser muito amigo. E a amizade... Primeiro, eu acho que essa foi a primeira característica que se desenvolveu no nosso namoro. A gente gostava de contar um para o outro as novidades do dia. A gente gostava de que o outro soubesse dos planos. A gente torcia um pelo outro. A gente vibrava com as conquistas um do outro, né? E isso foi aumentando. A gente foi nutrindo isso, sendo intencional. Então, nenhum outro homem é meu amigo. Meu amigo é o João. Eu posso chamar outros homens muito queridos de meu amigo, mas o relacionamento que eu tenho de amizade com o João, eu não tenho com nenhum outro homem. As minhas confidências são para ele. Os meus sonhos eu compartilho com ele. As minhas frustrações eu compartilho com ele. Quando a gente está com algum ruído na nossa comunicação, eu tento resolver com ele, né? Então, essa honestidade no nosso relacionamento, inclusive de confissão de pecados, né? Isso só estreitou a nossa amizade. Então, hoje, depois de 33 anos casados, 35 anos namorando, a gente olha um para o outro e, às vezes, sem palavras, a gente já se entende. E umas coisas engraçadíssimas foram se acentuando com o passar dos anos. A gente, às vezes, fala frases inteiras juntos. Os nossos filhos morrem de rir. Eles falam que é muito engraçado o jeito que a gente fala. Não, fala sério, vocês dois ensaiaram isso aí. E a gente cai na risada. Não, nós não ensaiamos. É uma sintonia mesmo, que foi sendo afinada com intencionalidade. No dia que a gente foi casado pelo pastor Márcio fez o nosso casamento. O meu também. Ele falou assim, Helena, você não está se casando para ser feliz.
E eu levei um susto, né? Nos meus 22 anos, cheia de expectativas, eu quero ser feliz. Aquela visão hollywoodiana de casamento, né? Você não está se casando para ser feliz. Eu, epa, como assim não estou? Você está se casando para fazer o João Lúcio feliz. E imediatamente ele se reportou ao João Lúcio, você não está se casando para ser feliz, mas para fazer Helena feliz. Se vocês dois buscarem esse propósito, tem grande chance de dar muito certo. E a gente começou a perseguir isso. A gente começou a se preocupar com aquilo que alegra o outro. E se preocupar também com aquilo que enraivece o outro, com aquilo que entristece o outro. E começamos a recuar diante disso, né? Começar a exercitar, fazer as coisas boas e praticar menos as coisas que irritam, as coisas que desgastam, né? E aí a gente só foi afinando. Ele é meu melhor amigo. Essa é uma prática natural e normal, fácil de você identificar quando você olha para um casal de namorados. Na fase do namoro, você quer conhecer, você quer saber com o que ela se importa, o que a faz ficar irritada, chateada, e você evita. Porque, afinal de contas, a época do namoro ainda é uma época ali de conquista, né? Então, isso é importante. E a gente percebe que muitos casais, depois que casam, e que é o momento de você desfrutar, é o melhor tempo, param de investir nessa área, de trocar ideias, de cultivar essa amizade. E ela para de crescer. E é uma área que fica estagnada e começa a minguar, porque você para de investir, e aí, de repente, o casal se encontra dois estranhos dentro da mesma casa, sem saber o que o outro pensa, como que o outro reage, quais são os desejos, as vontades, os ideais, a maneira de pensar e de ser do outro. E se isso acaba, isso é adubo, isso tem a ver com a raiz, isso é fundamento do casamento. Então, cultivar a amizade é uma coisa que não pode parar. É muito interessante o que o João acabou de dizer, que a fase do namoro é a fase da conquista. E as pessoas, equivocadamente, elas acreditam, Lu, que a conquista para. Não para. Eu tenho que estar sempre conquistando o João. Sabe por quê? Porque o João com quem eu me casei há 33 anos atrás não é o mesmo João. Ele já amadureceu, ele tem novas ideias. Coisas que ele acreditava lá atrás, ele não acredita mais hoje. Hoje ele tem novas crenças, ele tem uma nova maneira de pensar, uma perspectiva diferente sobre vários assuntos. Então, a gente está sempre evoluindo, crescendo, amadurecendo, melhorando. Eu creio, né, que em Cristo esse é o nosso caminho. Então, a gente também tem que ser intencionalmente disposto a se adaptar, a crescer junto. Né? Muitos casais entram em frequências diferentes porque um amadurece, um se expande, né? Expande os pensamentos, lê, estuda, se relaciona, e o outro fica do mesmo jeito que era. Não investe, não acompanha, não vê que o companheiro, que o cônjuge está crescendo, está amadurecendo, está buscando novas coisas. Ah, não quero. Ah, não vou. Ah, vai você sozinho. Ah, isso me cansa, isso me chateia. E aí vai ficando em sintonia diferente. É muito importante a gente ter conversas importantes antes do casamento. O que é fundamento, como ele diz, o que é raiz. Tem coisas que a gente não pode discordar nunca. A gente tem que estar indo para a mesma direção, Lu. Né? Mas nesse propósito de ir para a mesma direção, alguns podem continuar caminhando e outros param pelo meio do caminho. Aí as relações ficam muito difíceis por causa disso. Então a gente tem que estar sempre disposto a continuar investindo, conquistando, nutrindo, né? Igual a gente nutre uma plantinha, a gente também tem que nutrir o casamento. E eu acho que hoje em dia, nessa onda, né, tão forte da mulher é forte, pode tudo, o feminismo e tudo, a gente tem roubado o lugar do homem ser homem. Yes. Né? E eu acho tão interessante que lá em casa, o Júlio, e eu respeito muito isso nele, ele em mim, acaba que como a gente é mais vista igual, ninguém vê o Júlio, pelo menos nas igrejas, em lugar nenhum, ninguém vê, né?
Até na conferência perguntaram, cadê o Júlio? Eu falei, não está aqui, né? Ele não foi liberado pelo time para estar aqui. Mas ele sempre fala, assim, você tem homem em casa, você tem marido em casa. Só que esse ser homem não é essa imposição. Quando você fala do João, eu vejo muito sobre ele. É quando a gente vai no mercado e tá cheio de sacola e ele vira para mim e fala, você tem homem em casa, você não carrega a sacola, eu carrego a sacola. São as pequenas coisas. Sim. Quando tem alguma coisa pesada e eu vou pegar e ele fala... Você tem homem em casa, né? E ele pega. E ao mesmo tempo ele falar, vai para a conferência, eu te abençoo, vai ser uma bênção. E ele orar por mim. E a gente terminou a conferência na sexta-feira, no sábado. Eu estava descansando e Júlio estava pagando a produção inteira. Nessa hora, ele estava lá acertando com um por um. Vamos lá, quem que falta pagar? Resolvendo tudo. E às vezes as pessoas veem a gente decolar... mas não veem que por trás, por trás tem um homem maravilhoso em casa. E mulher, tenha cuidado para você não roubar esse lugar, né? Para você não tirar isso. E eu vejo essa honra de vocês, um ao outro. Meu Deus, coisa linda. Eu não sou louca. Eu não sou uma mula sem cabeça. Eu tenho cabeça. Eu tenho que entender isso. Algumas mulheres às vezes chegam para mim e falam assim... Ô, Helena, escuta aqui, eu tenho um chamado. E o meu marido não entende. Eu falei assim, então vai cumprir o seu chamado para o seu marido. Vai ser uma bênção para o seu marido. Sabe por quê? Porque se Deus realmente tem um chamado para você e ele se opor... Você conhece a história de Abigail e Nabal? Agora, Deus, ele pode ser o seu treinamento. Se você não é capaz de ser uma bênção para o seu marido, você vai ser uma bênção na plataforma? Uau! Né? Então, se eu não sou capaz de me submeter à liderança do meu marido. E quando a gente fala liderança, gente, deixa eu explicar para o pessoal em casa, porque às vezes essa palavra ela foi tão distorcida. Primeiro distorcem a palavra, transformam em narrativas e depois estabelecem ideias. Submissão bíblica nada mais é do que respeito à autoridade estabelecida. Andar sob a mesma missão. Existe uma missão dada por Deus e você tem que andar sobre a mesma missão que o Senhor estabeleceu. Eu costumo fazer uma comparação muito, muito boba, mas eu acho que ilustra bem. Se um guarda investido de autoridade, não estou falando de autoritarismo, é outra palavra que foi distorcida. Uma autoridade, ele está investido de autoridade. Normalmente as autoridades, elas são o quê? Elas são protetoras. Elas mantêm a ordem, elas evitam o caos, né? Elas são facilitadoras. Então, quando um guarda manda eu parar, eu não questiono. Vou parar por quê? O que você está fazendo aí? Eu não peço satisfação. Eu imediatamente paro. Por quê? Porque ele é uma autoridade e ele tocou um apito e deu um sinal para eu parar. Eu creio que ele está protegendo a minha vida e a vida de outras pessoas. Então, eu me submeto. Eu respeito a autoridade. Se esse guarda vier e bater no meu para-brisa e me chamar de um nome feio, então ele não é autoridade. Ele é autoritário. Ele está usando da posição de autoridade para praticar abusos. Ok? Então, a posição, a ordenança para o homem é ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E mulheres, respeitem seus maridos. Para quem a missão é mais difícil? Para o homem. Para o homem. Entendeu? E quando ele exerce essa liderança, não é nenhum problema eu me submeter. É natural eu me submeter, porque eu reconheço uma autoridade protetiva, não um abusador, sob uma pele de autoridade. Então, isso a gente precisa de discernir hoje, porque tem muitos homens que usam, inclusive, a Bíblia, rasgam a parte que cabe a eles e exigem submissão, que não é submissão, que, na verdade, é o abuso, que é subserviência, que é pisar. Uma liderança gentil nunca esmaga, oprime, abusa. Exatamente como Cristo não esmaga, não abusa e não oprime a igreja. Né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro aqui. Mas me submeter ao João é um lugar de segurança para mim e é um lugar que flui facilmente. Né? E eu creio que é por isso também que o Senhor me colocou para falar a outras mulheres sobre isso. Né? Então, a gente tem que entender isso. Muitas mulheres acreditam que eu tenho um chamado, mas meu marido não me autoriza. Então, coloque seu marido diante de Deus, minha querida. Né? Mas não entre em desacordo e desonra com ele.
e são papéis que se retroalimentam e promovem e facilitam o desempenho do outro, né? Um marido que sabe e consegue amar a esposa como Cristo amou a igreja, torna para a esposa a tarefa de se submeter, de se sujeitar, de respeitar mais fácil. E a esposa sábia que edifica a casa e portanto, desempenha essa necessidade que o homem tem de se submeter a ele, respeitando e apoiando, ela torna a tarefa do marido de amá-la como Cristo amou a igreja mais simples. A autoridade no casamento, ela foi dada por Deus ao homem, mas à mulher Deus deu o poder. Não existe pessoa mais capaz no mundo de influenciar o homem do que a esposa. Mas esse poder, ele pode ser usado de forma equivocada. Seria o poder de Jezabel, que vai dar ruim, muito ruim. Mas quando esse poder é usado de forma sábia, edifica. E aí o marido tem esse apoio para ele poder exercer a autoridade. A autoridade no padrão que Jesus ensinou. Então, uma coisa depende da outra. A autoridade é para o marido, o poder é para a esposa, e ela pode influenciá-lo e fazer desse cara alguém que vai chegar ao máximo do potencial que ele tem. E esse marido vai exercer uma autoridade tamanha que vai dar para a esposa a segurança que ela precisa. Para, inclusive, se ela precisar viajar sem a presença dele física para desempenhar algo que ela foi chamada para desempenhar, ela tenha segurança que o marido está ali, o esposo está ali, a abençoou, a enviou. É o seu caso, por exemplo, né? Ou uma coisa simples, como, por exemplo, resolver questões práticas que precisa de alguém com pulso, com presença, que vai demonstrar e exercer a autoridade com segurança em qualquer situação. Você não vai temer, porque você sabe que ele está ali do seu lado, ele está te apoiando, ele está te enviando, ele está te abençoando, ele está te provendo, te protegendo. Né? A gente ouviu esse ensino do pastor Juscelio, ele fala exatamente isso, que ao homem Deus deu autoridade e à mulher poder. No primeiro momento choca, e ele fala assim, e quando a gente pensa na prática, a mulher ela tem um poder, ela tempera uma casa. Ela é o termômetro da casa. Se tem uma mulher sábia em casa, como a dinâmica da casa é diferente. Eu conheço N histórias de ambientes, inclusive, onde o alcoolismo estava presente na vida do homem. Essa mulher conseguiu reverter a atmosfera da casa em uma atmosfera de amor e confiança, a despeito das dificuldades que o marido estava atravessando naquele momento. Então, é tão lindo a gente ver. Mas ele também falou uma coisa interessante, Lu. Ele falou assim, que a mulher Deus deu o poder mesmo de influenciar, de aconselhar, de ser resposta, de ser solução para problemas, né? A mulher ela é multitarefas, ela é hábil para várias coisas, tanto é que ajudadora idônea, que é a tradução para o português, idônea é apta, capaz, competente e moralmente correta. É isso que significa idônea no nosso idioma. Né? Então, quando fala de submissão, não fala de subserviência ou de segunda categoria. Né? Então, quando a gente vê claramente isso, mas aí ele destaca, ele fala assim, a grande dificuldade é quando a mulher usa o seu poder para tentar usurpar a autoridade masculina. Exato. Uau. Entendeu? Então, isso marcou a gente, esse ensino marcou a gente para sempre, porque a gente sabe que é exatamente isso. Né? E a Bíblia fala sobre esse poder feminino da mulher como esposa, quando diz lá que a esposa que tem o marido que ainda não conhece o Senhor, ela pode, pelo seu proceder, não precisa nem usar a palavra, pelo seu procedimento, acho que é em Pedro que fala, né? Numa das cartas de Pedro, pelo seu procedimento ela ganha aquele homem. Então, ela realmente, nós fomos dotadas pelo próprio Deus com esse poder, mas a gente tem que entender que esse poder não é para usurpar a autoridade. Esse poder é para nós influenciarmos, ensinarmos, educarmos a próxima geração, para sermos uma coluna na vida dos nossos maridos, para estarmos ali nos dias de dificuldade ao lado dele.
nós fomos empoderadas pelo próprio Deus. Nós não precisamos de buscar poder em nenhum outro lugar. Uau! Qual que é a maior dificuldade que vocês já superaram juntos como casal? A maior dificuldade, eu acho que foi a educação dos filhos. Yes. Ele sempre fala assim, a missão mais árdua que um homem e uma mulher podem receber, a mais maravilhosa, mas também a mais árdua, é educar a próxima geração, né? Porque é muito fácil a gente terceirizar hoje em dia. E a gente já está vendo aí os resultados disso. Mas educar, você estava me dizendo, quando eu te entrevistei, que seu pai e sua mãe tinham uma dinâmica de ler a Bíblia para os filhos, né? O João, todas as manhãs, lia a Bíblia para os nossos filhos antes deles saírem para a escola. Todas as manhãs. Lia a Bíblia, orava com eles. E os filhos crescem e a gente tem alegrias e desafios. Então, por exemplo, quando o Miguel foi se casar, o Miguel chegou para mim e falou assim, mãe, ele já estava namorando com a Thaís, tinha um ano, quase 2 anos. Não, tinha feito 2 anos. Eles tinham acabado de completar 2 anos de namoro. Sim. E o Miguel virou para mim e falou assim, mamãe, a Thaís é a mulher da minha vida. E eu fiquei muito feliz. Você é mesmo, filho? Porque ela já estava no nosso coração. Que bom, filho. Que bom. Então, nós vamos nos casar. Que bênção, meu filho. Daqui uns 2, 3 anos, ele, não, mãe. Em maio. Isso era dezembro. Em maio. 5 meses. Eu falei, peraí, Miguel, muita calma nessa hora. Você tem 21 anos. Ele falou assim, meu pai, quando casou, tinha 19. Eu falei assim, ai, meu Deus. Eram outros tempos, Miguel, eram outros tempos. Aí ele falou assim, mãe, eu quero me casar com a Thaís. Eu falei assim, tá bom, já que você colocou o exemplo do seu pai, se for para você ser homem, igual o seu pai foi desde o primeiro dia de casamento, você pode se casar. E ele virou para mim, olhou bem nos meus olhos e disse assim, mãe, eu tenho um bom exemplo em casa. É ele mesmo que eu quero imitar. Uau! Então aquilo assim, me deixou tão grata, porque eu vejo hoje o Miguel como marido tendo gestos, atitudes muito parecidas com o pai. Foi um ensino que o João deixou, além da palavra ensinada, dita, é isso, é isso, é isso. Ele deixou um legado com seu exemplo, com a sua maneira de me tratar, a sua maneira de me cuidar. E eu fiquei muito feliz com isso. Mas a gente também tem 4 cabeças diferentes em casa, Lu, né? E os filhos crescem e fazem escolhas. E nem sempre as escolhas que os filhos fazem, elas são aquilo que a gente gostaria que eles fizessem. Mas eu também olho para o João e eu vejo um pai que continua amando, que continua insistindo, que continua abraçando, acolhendo e sendo um referencial de Deus na vida dos nossos filhos. Porque a maneira como as crianças olham para os seus pais, para o pai, né, para o homem, para o pai, é muito importante na sua relação com o Criador, com Deus Pai. Né? E eu vejo o João como esse homem protetor, amoroso, leal, sem negociar os seus princípios, sem negar aquilo que crê, sendo firme na sua fé ao Senhor e aos seus princípios, aos seus ensinamentos, mas sendo um pai extremamente amoroso e cheio de graça, como Deus é conosco, gracioso. João, eu fiquei sabendo que você perdeu seu pai muito cedo. Sim. Como que, mesmo tendo perdido seu pai, você pode até compartilhar a idade com a gente, você conseguiu se tornar esse pai que é tão admirado pelos seus filhos? Eu perdi o meu pai eu tinha 9 anos, eu sou o primogênito na minha casa. Eu já tive um irmão 10 meses mais novo do que eu, mas ele faleceu criança, foi acometido por uma enfermidade, faleceu. Então, a minha primeira infância, eu fui quase que filho único. Depois tive uma irmã bem mais nova e veio especial, então eu não pude vivenciar ali a relação irmão-irmã de uma forma natural, eu tinha mais que cuidar dela. Mas os 9 anos que eu tive o meu pai presente foram
foi uma relação muito intensa, de muito amor, de muita presença. Meu pai foi um paizão. Então, proporcionalmente falando, a perda do buraco foi enorme também, né? E depois minha mãe se casou novamente, então os meus outros irmãos tiveram a experiência de um pai presente, né? Não o pai biológico, mas o meu tio. Minha mãe casou-se com o meu tio, irmão do meu Uau. pai, 4 anos depois que meu pai faleceu. O levirato funcionou lá. Ela é Tanuri 2 vezes, né? Meu Jesus. Mas a relação com meu pai sempre foi muito intensa. Então, mesmo tendo perdido, ele deixou marcas profundas na relação. E eu sempre quis, pelo fato de não ter tido um irmão próximo na minha infância, na minha adolescência, eu sempre dizia, quando eu casar, eu quero ter vários filhos, quero ter muitos filhos, porque eu quero que eles vivam a experiência de ter irmãos próximos, né? E eu tinha no meu coração de ter 4 filhos. Depois que nasceu o primeiro, eu revi, cheguei para ela e falei assim, talvez a gente possa ter só 2, mas o Senhor foi dando os 4. Porque o primeiro filho, Lu, é muito assustador. É um trabalho braçal, Mas mais quanto difícil, né? quanto mais a gente tem filho, mais a gente gosta do negócio, entendeu? Ô, Logo Senhor, passou aquele pensamento meio racional, né? E o Senhor nos agraciou, nos deu 4, e eu Graças sou muito a Deus. grato a Deus por isso, porque são experiências que nós vivemos. Foi a tarefa mais difícil, educar, mas também a mais legal, a mais divertida, a mais emocionante. E é a que a gente mais É aprendeu. uma jornada linda. Então, eu acho que toda a experiência curta, mas intensa que eu tive com meu pai, do exemplo dele como pai, e a minha vontade de ver uma família, de ter uma família com muitos filhos, acho que me impulsionou a isso, né? Foi a tarefa mais difícil, mas foi a mais feliz, a mais agradável. E a gente vivenciou muito intensamente todos eles. Quando você tem um filho, as experiências que você tem com ele te ajudam, às vezes, nas questões práticas com os próximos. Mas é outra pessoa, é outra personalidade. Outra personalidade. As coisas que funcionam com um não vão funcionar com o outro, né? São pessoas diferentes, né? A gente pôde rir, chorar, brincar, pensar, sonhar abundantemente, intensamente por muito tempo. Pois é, e agora a gente quer contar aqui para vocês, em primeira mão, que seremos avós. A família está crescendo. A família Tanuri está Tá crescendo. Uma alegria, né? Uma alegria tão grande, né? O Miguel e a Thaís vão ser papais, a gente ainda não sabe o sexo, mas a gente já agradece tanto ao Senhor por essa vidinha, por esse netinho ou netinha que Deus está mandando para a gente. E a aventura só aumenta, o frio na barriga só aumenta, Lu. Ah, gente, vocês vão entrar na melhor fase da vida Sim, agora. é o que dizem, né? É o que dizem. Ai, Helena, eu já posso te imaginar como avó. Porque, assim, minha mãe, quando virou avó, gente, vocês não têm noção, faz tudo pelo neto. Eles falam, tem um ditado popular aí um pouco esquisito, mas que faz todo sentido, que o avô é um jumento que o filho amansou para o neto montar em cima. Mas se ele quiser montar, eu estou pronto para ele vir para cima. Já entendeu, né? Vou brincar, vou aproveitar tudo que eu posso, né? Mas é isso aí, a gente vivenciou muito intensamente a paternidade, as experiências dentro de casa. A Helena sempre foi mãe que envolveu-se com tudo. A gente soube dividir as tarefas, né? De acordo com as habilidades que a gente identificava e já sabia de um e de outro. O que fazer, né? Em quais áreas que eu vou atuar um pouco mais, em quais áreas que a Helena vai atuar um pouco mais. Isso sempre foi muito tranquilo, às vezes a gente parava, reorganizava de acordo com as situações ou com a demanda. E foi um aprendizado muito feliz, muito gostoso. E às vezes eu vejo casais que vão ter bebês, né? Ou já tiveram, estão ali, né? Vivenciando os primeiros momentos com o bebê recém-chegado, e às vezes a esposa fala: ah, o fulano me ajuda muito. E a Helena já corrige: não, peraí, fulano não te ajuda, fulano é pai. Pai tem que participar, pai pode pegar. Às vezes ele não tem muito jeito para os cuidados ali do bebê, os cuidados manuais, né? A mãe, a mulher foi preparada para isso, mas o pai pode e deve participar.
ele vai aprendendo também. Ele não está ajudando, ele está sendo pai. Eu acho que eu tenho esse conceito porque eu nunca vi no João uma pessoa que estava me ajudando. Eu sempre vi no João pai, né? Então, muitas vezes eu levantava para amamentar a Clara, que era a nossa primeira filha, levantava de madrugada, eu tô lá amamentando ela de madrugada, quando eu penso que não o João do meu lado. Aí eu falei assim, meu bem, o que você está fazendo aqui, meu bem? Vai dormir, amanhã você tem que trabalhar cedo. E ele falava assim, eu não posso amamentar, mas posso te fazer companhia. E ele ficava comigo. Quando a Clara acabava de mamar, ele falou assim, agora me dá. E ele punha ela para rotar, e ele punha ela na cama. Então, eu sempre vi ele muito participativo. Ele chegava e falava, o umbigo já caiu? Eu falei assim, por que você está querendo que o umbigo caia logo, João? Não caiu ainda não. Eu quero que o umbigo caia porque eu quero dar banho. Então, ele se envolveu muito, ele viveu muito, ele trocou fralda, ele deu banho. Ele sempre foi um parceiraço. Então, eu nunca vi ele me ajudando. Eu sempre vi ele junto, parceiro, pai, sendo pai. Fazendo o que um pai faz, né? Brincando, chegando às vezes cansado do trabalho, sentando para jogar Lego com eles, às vezes coisas que eu não tinha tanta paciência, ele tinha maior paciência. Então, por isso que ele fala que a gente foi dividindo as tarefas, né? Eu encapando os cadernos, fazendo os trabalhos tinha que ir com uma roupa especial para tal dia, eu providenciava tudo, né? E ele fazendo essa parte, às vezes, de ficar brincando na areia, na praia, jogando Lego com os meninos, com toda a paciência de um paizão. Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho que faz tanto sentido. Falou assim que um casamento feliz não é 50-50. Né? Assim, eu faço 50, você faz 50, você não faz sua parte, eu faço minha parte. Então, um casamento feliz, ele é 100%. 100%. E é assim, de vez em quando eu chegar em casa muito cansada, exausta, acabada, exausta de tudo que a gente fez, às vezes viajou, ministrou e fala com o Júlio, eu tô só 20 hoje. E ele seus 80. Ele entra com 80. E no outro dia ele virar pra mim, amor, hoje eu tô só 10. E eu seus... Mas juntos. É sempre 100%. É isso aí. E eu acho que é isso que vocês construíram, né? Era né? Um cobrindo o outro. É isso mesmo. É isso aí. E é assim, eu acho que essa dinâmica que a gente tem na vida privada, ela se reflete em tudo que a gente faz, inclusive no ministério. O pastor Josué Gonçalves é que dá esse exemplo, né? O casamento não é um jogo de tênis, é um jogo de frescobol. Você quer jogar a bola fácil para o outro pegar, e quanto mais tempo a bola fica no ar, os dois ganham. Né? Não é um querendo mandar a bola de um jeito que o outro não consiga pegar. E isso também eu abracei. Então, eu tento mandar a bola o mais fácil possível para ele para mim, e assim a gente segue. É isso. É o propósito de Deus em completar a obra que ele, quando ele criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Né? Helena, não vou entrar nesse mérito, a Helena já explicou que a auxiliadora não é de segunda categoria, né? E ela completa, ela resolve. A mulher, ela é a solução para o problema que o homem tinha em si mesmo, de não ser capaz em si mesmo de resolver tudo. Ele tinha algo que ele se sentia só, e a solução que Deus trouxe foi a mulher. Então, precisa dos dois para que a coisa funcione 100%, né? Com 100% dos dois. É isso aí. Gente, nosso tempo finalizou por aqui. Eu quero agradecer vocês demais. Gente, que honra receber, aprender, para a gente poder se espelhar, eu mesmo me espelhar num casal tão de Deus, tão precioso, que ama o Senhor e coloca o Senhor acima de tudo. Amém. E você que está em casa, gente, se você não ouviu ainda, não parou para ver essa campanha inteira de Natal que está acontecendo no Glorify, gente, tá a Helena e a Sofia juntas. Então, assim, tá precioso. O conteúdo é maravilhoso. Baixa o aplicativo, ouve, porque assim, vai te emocionar. Eu tô te falando, vai te emocionar. Então, eu te espero, quem sabe, na nossa próxima temporada, né, gente? Por aqui fica um ano maravilhoso. Eu amei apresentar a segunda temporada do nosso Gloricast. E quem sabe, ano que vem, já deixa lá nas redes sociais. A gente volta com mais uma terceira temporada para você, para abençoar a sua casa e a sua vida. Esse é o Gloricast, um podcast Glorify. Obrigada, gente! Obrigada, Lu! Obrigado, Deus abençoe. Amém!